Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. Certamente vocês conhecem ou então já ouviram falar dos Novos Baianos, grupo de ripongas cabeludos, barbudos, com vestimentas coloridas, que desceram da Bahia para viver em comunidade no Rio de Janeiro. Primeiro num apartamento, depois num sítio. Isso aconteceu no final da década de 60, começo da década de 70. Eram músicos, poetas, cantores. Veja o naipe dos caras: Moraes Moreira, Galvão, Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor, Dodi, Pepeu Gomes, dentre outros. Outros, sim, eles eram muitos, e muitos talentosos dentre eles. Tanto que atraíram a atenção de João Gilberto, que varou madrugadas com o grupo, no apartamento e no sítio. Diversos nomes famosos o seguiram, como Caetano, Gilton, Zé e até, acreditem, o comportadíssimo Paulinho da Viola. Ele também frequentou o sítio. Os Novos Baianos ganharam o Brasil na década de 70 e a atenção da ditadura militar, vale mencionar. E com inúmeras canções de sucesso que, tenho certeza, alguma delas você já cantarolou. Besta é Tu, Preta Pretinha, Brasil Pandeiro, Ferro na Boneca e tantas outras. Vocês sabiam que os Novos Baianos, em 1972, produziram um disco que se tornou ícone e até hoje influencia músicos, compositores e cantores? Acabou Chorare, um bolachão LP lançado pela Ação Livre. Para contar a história desse disco, que obviamente perpassa pela história divertida dos Novos Baianos, eu convidei o jornalista, crítico musical e escritor Márcio Gaspar, que acaba de lançar o livro Acabou Chorare, o rock and roll encontra a batida de João Gilberto. Márcio conhece bem os Novos Baianos e nos presenteou com histórias interessantes e divertidas deste grupo que, além da música, acreditem, achava que poderia fazer sucesso também no futebol, paixão que movia todos os seus membros. No sítio, as peladas eram frequentes. Márcio diz que eles sonhavam em se profissionalizar. A paixão era tanta que eles até fizeram o disco Novos Baianos Futebol Clube. Afonsinho, médico e ex-jogador profissional de futebol, aliás, uma trava nos olhos da ditadura por atuar em campo com cabelos e barbas compridos, trouxe os seus amigos dos Novos Baianos de volta à realidade. Armou um jogo contra o time dos donos do campo, ou melhor, do sítio. Só que ele escalou no seu time, o visitante, nada mais, nada menos do que Jairzinho, o furacão da Copa de 70, e Paulo César Caju, ambos tricampeões com a seleção brasileira no México. Uma goleada histórica que deixou claro que o negócio dos Novos Baianos era mesmo a música. Márcio conta muito mais durante a entrevista. Márcio é um velho conhecido do Fala Quem Sabe. Recentemente esteve aqui nos falando sobre as saudosas e virtuosas Rita Lee e Gal Costa, que infelizmente partiram. Divirtam-se com a entrevista que fiz com Márcio Gaspar, mas antes quero lembrá-los para deixarem o seu like para este vídeo. E se você gosta das entrevistas que fazemos aqui no Fala Quem Sabe podcast, então comente, compartilhe o vídeo e assine o nosso canal. O seu apoio é importantíssimo para o nosso trabalho. Até a próxima semana com uma nova e interessante entrevista. Olá, amigos do Fala Quem Sabe. Hoje a gente recebe de novo aqui o jornalista e escritor Márcio Gaspar. Dessa vez, no entanto, ele volta para falar sobre o lançamento do seu livro Acabou Chorare, que é a trajetória dos Novos Baianos. Não, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez um prazer estar falando com você, João. Valeu. E
é o seguinte, foi na verdade um pedido, quer dizer, eu já tinha o meu envolvimento aí com Novos Baianos, tal, pela vida, pela história, e, e já tinha feito, na verdade, uma matéria extensa para uma revista chamada Brasileiros, sobre os Novos Baianos, e que acabou despertando a atenção do pessoal lá do Sesc, da editora do Sesc. Eles têm essa coleção que chama. Ai, como é que chama a coleção? Histórias e bastidores de álbuns antológicos, e que é organizada, ou era, não sei como é que está hoje, mas era organizada pelo jornalista, que também é meu amigo, Lauro Lisboa Garcia. O Lauro entrou em contato comigo e me pediu para escrever a história por trás do disco Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Então, na verdade, o livro é sobre, não é, não é assim uma biografia ou uma história do grupo Novos Baianos, começo, meio e fim, mas sim muito mais, é claro que você acaba falando da história deles, mas é muito mais em cima do que envolveu a, a idealização, a gravação, a execução deste álbum antológico da música brasileira, que é o Acabou Chorare, e não só a sua realização, mas também a sua influência até hoje. Por que que ele é tão celebrado ainda 50 anos depois, como nós estamos falando dele agora, né? E você, para montar esse livro, para escrever, você teve contato de novo com os integrantes do grupo? Sim, com a maior parte deles, o Moraes Moreira ainda estava vivo quando eu comecei a escrever, então tive a chance de falar com ele, falei com o Paulinho Boca, falei com o Baby, falei com o Dade, e outros personagens periféricos, sem nenhum demérito a essa expressão, mas personagens que conviveram com eles naquela época. E também uma parte interessante é conversar com pessoas, artistas de hoje, que se dizem que foram influenciados pelo Alba Cabo Chorari. Então, nisso eu conversei com Tulipa Ruiz, conversei com Marisa Monte e outros artistas aí que recebem, que reproduzem ainda hoje, mesmo que sutilmente, influências do Acabou Chorari. E eles gostaram da ideia? Houve algum tipo de resistência? Porque é um grupo grande, né? Imagino que existam pensamentos É, diversos. houve algum tipo de resistência, sim, principalmente porque eles já têm o relacionamento entre eles não é tão fácil hoje em dia, e então tudo envolve a concordância de todos para que alguém fale sobre esse período. E existe também um sentimento deles assim, do tipo, bom, todo mundo ganha dinheiro em cima da gente e a gente não ganha nada. O É, que é o que, certa maneira, eles têm sua razão. Mas, por outro lado, também é o que eu tentei explicar para eles, que é um trabalho jornalístico, quer dizer, é um trabalho jornalístico e que eles estão, na verdade, sendo indiretamente beneficiados por esse trabalho, mais até do que eu. E então, quer dizer, houve uma certa resistência, mas no fim praticamente todos falaram. Eu não só consegui, só não consegui falar com o Galvão, na verdade, que é o letrista e espécie de guru do grupo, porque ele já estava muito debilitado de saúde e tal, e não tive condições de falar com ele. Mas fora isso, fora as conversas com eles e com esses outros personagens, o trabalho envolveu também, como qualquer iniciativa desse tipo, né, uma pesquisa muito intensa, né, de matérias da época, de outros trabalhos que já tinham sido escritos sobre eles, de todo o material, vamos dizer assim, iconográfico que envolve Novos Baianos ou, mais especificamente, o disco e a própria época, porque a minha ideia também foi, para não ficar uma coisa isolada ou muito específica, eu fiz questão de localizar
o disco no ambiente da época, quer dizer, a época dura de ditadura, 1972, né? Imagine só. Então, aquele contexto todo, o que que esse contexto influenciou na, no, na feitura desse disco? Então, o que que as músicas desse disco têm a ver com esse contexto e qual foi o impacto dessas músicas naquele ambiente de 72, onde você tinha a juventude dividida entre os, como se chamava na época, os engajados e os, é, ah, e os alienados, entre aspas, né? Então era um ambiente muito específico e é curioso você notar que o Nós Baianos, com toda aquela loucura deles, né, aquela filosofia hippie, vamos dizer assim, aquele modo de viver em comunidade, drogas, etc. e tal, na verdade, o passar do tempo mostrou que eles foram, daquele jeito deles, bem mais políticos do que muitos outros que eram muito mais explícitos. Eles chegaram a ser perseguidos, Márcio, nessa época? Chegaram a ser perseguidos, foram presos e tal, mas foram perseguidos muito mais do ponto de vista comportamental, ou seja, o modo como eles se vestiam, o modo como eles andavam em bando, o modo como eles viviam, ou seja, era muito mais uma, uma repressão cultural do que política, porque as letras deles, os militares não entendiam. Então, eles tiveram poucas letras, ou quase nenhuma letra censurada, mas que se você mergulhar hoje nas letras, você vê que são letras políticas, você vê que tem várias mensagens cifradas ali, mas os caras simplesmente não entendiam, né? Agora, o grande autor das músicas foi o Galvão. Autor das letras e as músicas era basicamente o Moraes, né? É, Claro que tinha colaboração dos outros, mas a dupla mesmo, vamos dizer assim, o Lennon e McCartney dos é. Nós Baianos era Moraes e Galvão. E eles compuseram praticamente tudo e, e também de uma forma muito particular, né? E aí é interessante, aí que entra também um outro aspecto interessante, que é a, a influência de João Gilberto nesse disco especificamente, porque os Novos Baianos, antes do Acabou Chorar, eram basicamente um grupo de rock. Eles já tinham lançado um disco, que era basicamente um disco de rock, e eles não, inclusive eu fui atrás de entrevistas da época, eles não gostavam de música brasileira. Principalmente porque existia, né, João, naquela época do Brasil, ame-o ou deixe-o, Sim. a música brasileira, especificamente o samba, especificamente os símbolos, vamos dizer assim, da música não da música brasileira, do Brasil em geral, eram associados ou foram capturados pelo governo militar, né? Sim. Então, era mais ou menos como tentou o nosso infeliz inominável há pouco tempo, né? É. Ah, então, tudo relacionado ao Brasil, ao estereótipo, vamos dizer assim, de Brasil, era, era meio que odiado pela inteligência da época, né? E dentro desse pensamento, o samba tinha um papel preponderante. O samba era careta. E o João Gilberto passou a frequentar lá o apartamento comunidade lá dos Novos Baianos, porque ele já tinha uma relação com o mais velho deles, que era o Galvão, que era da mesma cidade de nascença do João Gilberto. E o João Gilberto tinha acabado de voltar uma longa temporada nos Estados Unidos, no México, voltou para o Brasil e os dois retomaram o contato, o Galvão e o João Gilberto. E o João passou a frequentar a casa lá dos Novos Baianos, passou a frequentar geralmente não, sempre nas madrugadas,
e praticamente deu para eles um curso informal de música brasileira. Interessante, né? Porque trouxe para eles todos aqueles compositores antigos, Assis Valente, Geraldo Pereira, Noel Rosa, etc. Fazia lá praticamente um show por noite só para eles e a- acabou influenciando decisivamente para que nós baianos fizesse uma junção do que eles eram, ou seja, aquela linguagem, aquela atitude rock, numa fusão com o samba, com o choro, com a música brasileira. Aí foi a pedra de toque que fez do disco Acabou Chorar tão importante. Qual é o significado da frase acabou chorar? Ah, essa é uma frase que, na verdade, foi dita pela Bebel Gilberto, que é filha do João, que era pequenininha na época, devia ter uns 4, 5 anos, e ela estava brincando em cima de uma, de uma banqueta, caiu no chão e começou a chorar, daí foi todo mundo acudir, né? Foi o próprio João. Aí, a hora que ele chegou perto dela, ela falou assim: Não, não, papai, acabou chorar. E aí isso acabou virando. O João contou essa história para o Galvão e acabou virando o título do disco. Incrível, né? Como uma coisa boba de criança não só virou o título do disco, como é falado até hoje, né? Impressionante. Sim. Agora, Márcio, qual é o diferencial desse álbum dos Novos Baianos que marcou tanto, assim, marcou uma geração e segue ainda impactando o pessoal da música? Eu acho que ah, foi trazer a música brasileira para uma juventude que estava divorciada da própria música brasileira. E musicalmente, a fusão de instrumentos, do rock, como guitarra elétrica, baixo elétrico, com instrumentos característicos da música brasileira, como cavaquinho, tamborim, pandeiro, isso tudo está junto ali na música do Acabou Chorar, e era uma coisa praticamente inédita, inusitada na época. Então, tudo isso, e feito claro, com muita qualidade, né? Com muita qualidade. Então, isso fez com que a qualidade dessa fusão fosse muito bem sucedida, a qualidade das letras, a atitude mesmo também, a imagem dos Novos Baianos era já impactante, né? Então chamou muita atenção aquele bando de hippie cabeludo. Eu mesmo, quando escutei o disco pela primeira vez, eu fazia parte dessa juventude. Eu era muito garoto, tinha 14, 13, 14 anos, mas eu me lembro que meu irmão mais velho trouxe o disco para casa. Eu me interessei porque vi aquele bando de cabeludo ali. Eu falei, deve ser legal esse disco. Mas eu também tive um choque quando ouvi. Falei, pô, mas é um disco de samba, o que que é isso? Só depois, com o tempo, foi que eu fui digerindo aquilo e fui vendo que ali realmente tinha uma nova abordagem para a coisa. E eu acho que isso fez com que o disco ficasse até hoje. Sim. Márcio, você falou que Galvão foi o responsável pela letra e o Moraes Moreira, basicamente, responsável pela música, né? Eles eram, de fato, o diferencial dos Novos Baianos, ali do grupo. É, eles eram o diferencial. É claro que a gente não pode, com isso, diminuir o papel de outros integrantes ali que são também muito importantes. Eles eram o diferencial porque realmente é daquelas parcerias que, quando dão certo, né, em música, dão certo mesmo. Você tem exemplos internacionais e nacionais às dezenas aí, quer dizer, João Bosco, Aldir Blanc, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Lennon e McCartney, Mick Jagger e Keith Richards, são duplas que parece que nasceram uma para outra, né? E que, quando se encontram,
E eles se encontraram bem antes do Novos Baianos, foram morar juntos numa pensão lá em Salvador e começaram a fazer música já uns 4, 5 anos antes de surgir Novos Baianos. Mas ainda respondendo a sua pergunta, a gente não pode deixar de lado as figuras muito importantes para esse encontro, né, de talentos, que é o Novos Baianos, figuras como, por exemplo, da Baby, que realmente trazia uma voz, que já tinha grandes cantoras, né, jovens na época, de música como Gal Costa, Maria Bethânia, Elis, etc. Mas a Baby trouxe uma coisa nova, um frescor, uma naturalidade no cantar é, que ia que não tinha muito a ver com essas outras que eu citei. Era uma coisa bem dela. E o próprio jeito dela dançar, dela se apresentar, era muito nova. O Paulinho Boca de Cantor, que é o outro cantor, porque o Nova York tinha três cantores, né? O Moraes, o Paulinho e a Baby. O Paulinho, ele tinha toda uma experiência de crooner, de orquestra de baile, no interior da Bahia. Então ele tinha uma técnica muito, muito apurada de cantor mesmo, de cantar desde Frank Sinatra até Elvis Presley, ele cantava tudo. Então, para ele, a voz dele também foi muito importante. E um garoto que apareceu, que tinha 18 anos na época, o Pepeu, porque o Moraes fez as composições, o Galvão as letras, Paulinho, Baby e Moraes cantavam, e o Pepeu juntou esse negócio todo. Ele fazia os arranjos. Então, Uhum. ele é que viabilizou na prática o tal do encontro do rock com a música brasileira. Foram os arranjos dele, com 18 anos, sem saber ler música, nada, que esse garoto teve um papel importantíssimo ali. Por isso, também no livro, eu fiz questão de dedicar um capítulo só para o Pepeu, contando a história dele, um menino vindo de uma família pobre que morava nos alagados lá de Salvador, uma família de 10 filhos, e que desde criança tudo que caía na mão dele virava música. Impressionante. E ele, com 7 anos, já tinha uma banda. Com 10 anos, se apresentava em programa de calouro lá em Salvador. Com 15 anos, ele montou a banda que acompanhou o show Barra 69 de despedida do Gil e Caetano antes de ir para o exílio, lá no teatro. Incrível, né? Com 15 anos. Então, esse cara teve um papel super importante também, que às vezes é negligenciado aí nessa história. E além de tocar uma guitarra de forma fantástica, hein? É, ele se consagrou como o guitarrista brasileiro por excelência, né? Porque você tinha naquela época, você tinha o Serginho Dias dos Mutantes, você tinha o Lenny Gordon, que era um cara que tocava com a Gal, com o Caetano, não sei o quê. E tinha o Pepeu surgindo. Só que o Serginho Dias, depois que a Rita Lee saiu dos Mutantes, o Mutantes virou um pastiche ali de música de bandas internacionais, tipo Yes, não sei o quê, ou seja, de brasileiro já não tinha nada. E o Lenny Gordon, infelizmente, era um cara que já tinha os problemas mentais e daí mergulhou nas drogas e se perdeu pelo caminho. Então ficou o Pepeu. Ficou o Pepeu como a expressão máxima da guitarra brasileira. Márcio, nesse período, quando que eles mudam para o sítio lá? Então, isso também é bem explorado no livro, porque existia um certo consenso de que o Novos Baianos seria, o Novos Baianos não, o Acabou Chorar seria fruto já da convivência deles no sítio. Mas não, o Novos Baianos foi gestado e produzido ainda quando eles moravam num apartamento que já era um apartamento comunidade em Botafogo, no Rio de Janeiro. Logo depois da gravação, eles se mudaram para o sítio. Tanto que as fotos que estão na capa, no encaixe do disco, foram feitas no sítio, mas a, gra- o- a concepção e a gravação se deu enquanto eles ainda moravam no apartamento lá em Botafogo, que, aliás, é uma história interessante, e esse apartamento é que era o frequentado pelo João Gilberto. E é interessante porque esse apartamento pertencia, na verdade, à atriz Beth Faria, Ah, tá. que alugou, que era amiga deles, que alugou
o apartamento para eles, e que no terceiro mês de aluguel, já que eles não pagavam, ele desistiu de cobrar aluguel, porque já viu que não ia receber nunca. Mas era amiga, eles ficaram lá 1 ano, 2 anos e tal, e aquele apartamento, é interessante que virou uma espécie de centro cultural ali da contracultura da época, porque o apartamento, além de João Gilberto, passou a ser frequentado por Caetano Veloso, por Glauber Rocha, por Hélio Oiticica, então virou uma efervescência ali. É interessante, isso também é contado no livro. Dos integrantes do grupo, quem foi mais acessível para contar as histórias, relembrar a época? Ah, foi o Paulinho Boca e o Moraes, esses dois. Moraes realmente é uma grande perda, um negócio muito triste que ele tenha partido tão cedo, porque era um cara muito talentoso, muito gente boa também, um cara incrível. E, e ele foi também o primeiro a sair do Novos Baianos, né? Porque logo depois do. Que aquela coisa da vida em comunidade, o que também é bastante explorado no livro, é que a vida em comunidade começou a dar errado quando começaram a nascer as crianças. É, Porque daí é difícil, né? É difícil você conviver uma loucura toda, aquele bando de gente lá, com um bebê, com criança de colo, com hora de dormir, com hora de mamar, com hora de não sei o quê. Começou a ficar muito complicado. Então, sabe, o Moraes contava, pô, a gente guardava leite, a mamadeira na geladeira para as crianças, que ia ver lá, cadê o leite? Ah, não sei quem tomou. Puta, não dá. Ou então, como era a situação de dinheiro era sempre periclitante, e eles tinham também lá no sítio um time de futebol, né? sim. É, é, então estavam lá quase sem nada para comer, entrava uma grana, em vez de comprar comida, os caras compraram todas as camisas do time de futebol. Falaram, pô, mas tem que alimentar as crianças mesmo. Essa coisa do futebol, essa coisa do futebol também é um aspecto interessante, porque teve uma determinada época que eles montaram o tal do time, compraram camisa, formaram a equipe, jogavam todo, tinha um campinho lá no sítio, jogavam todo dia e passaram a considerar, acho que isso aí é loucura também, né? Passaram a considerar em determinado momento o time mais importante do que o grupo musical. Eles têm um disco com o nome, né? Novos Baianos É, Futebol Clube. nós, foi logo na sequência do Acabou Chorar. É, e daí, vários jogadores profissionais da época se tornaram amigos deles e frequentavam lá o, o sítio para jogar futebol. Inclusive, eu conversei com um deles, que é o querido amigo Afonsinho. Afonsinho. Né? Doutor Afonsinho, para Afonsinho, que é médico, né? doutor Afonsinho. Para quem não sabe, Afonsinho além de ser um ótimo jogador, né? Chegou até a seleção brasileira, jogou no Botafogo, no Santos, em vários Isso. clubes. Mas foi um militante pela lei do passe, foi o primeiro cara que conseguiu, foi muito perseguido na época, não só Sim, por esse ativismo dele em favor da categoria, né, dos jogadores, como também por ser um cara barbudo e cabeludo sim. naquela época. Era o único jogador barbudo e cabeludo. Mas eu É, falei com ele, ele tá aposentado, mas ainda dá plantão lá no SUS, na Ilha de Paraty. sim. É um cara maravilhoso, super Olha bacana. que interessante, fazendo um parênteses só para falar do Afonso. Ele esteve aqui no enterro do Pelé. Esteve, né? E, e ele ficou na fila, cara. Ele podia dar a carteirada dele. É, Ele veio de ônibus, sabe? Quer dizer, é um cara diferenciado. Realmente era um cara diferenciado. Então, e ele me disse, aliás, Ilha de Paraty, não, Ilha de Paquetá, que confusão. Ele me disse que, bom, ele jogava na época no Botafogo, o Botafogo tinha um super time, né? Paulo César Caju, Jairzinho, Timaço, Roberto, que era o centroavante. Roberto.
Aí, um certo dia lá, ele convenceu praticamente o time inteiro do Botafogo a ir fazer um jogo contra os Novos Baianos. Foi Trazer, todo mundo lá no sítio. Aí, trazer os pô, caras para a realidade. diz que com 15 minutos de jogo estava 5-0 já pro Botafogo. Aí que nós vemos, realmente acho que isso aqui não dá. E o Afonso conta essa história no livro, é muito bom. É, mas de Então, o fato, livro tem. Eu procurei fazer um livro que fosse interessante, não só para quem acompanhou, viveu a época, mas principalmente para quem não viveu, para ter todo o contexto, né, da época, de todo esse ambiente que se vivia tal, que é que eu acho que em determinado aspecto é tão interessante, ou até mais interessante do que a própria música. Então eu busquei isso, entendeu? Fazer uma abordagem, claro, humildemente, não estou escrevendo nenhum tratado sobre os anos 70 no Brasil, mas, mas um aspecto cultural, político, social daquele momento. é interessante isso, porque o futebol ele tem presença em várias fases do grupo, né? Eles realmente viviam isso, né? Gostavam mesmo de futebol, né? Era futebol e música, né? O É, tempo todo, é, né? Eu vi vídeos do sítio lá, então é uma coisa presente. É um com violão, outro batendo bola no canto. é, E o tempo todo. O tempo todo. Tem várias letras, inclusive, que falam de futebol e tal. E o interessante também que eles chegaram a fazer uma proposta lá para o Warner, na época que estava com o time lá do New York Cosmos. sim. Eles tiveram um delírio lá de propor para o Warner que eles fossem para os Estados Unidos fazer uma turnê abrindo os jogos do Cosmos. Eles jogariam antes do Cosmos e fariam um show no intervalo do jogo também. E acharam que isso ia ser, mas era uma loucura, porque tinham que viajar 30 pessoas e tal, e daí viram que o time também não era lá essas coisas. Mas eles viajaram nessa ideia aí muito tempo. E eu acho que essas coisas também acabaram por dispersar o grupo, entendeu? Porque virou uma, uma loucura muito grande, né? De muita coisa envolvida tal, e aí isso acaba dispersando, acho que desfocalizando, né? Pô, então é um grupo de música, vamos fazer música. Futebol é outra coisa, é lazer. Agora, ligado ao futebol, tem uma outra história também interessante, também está no livro, que eles, um pouco antes do Acabou Chorar, eles tinham comprado uma televisão para acompanhar a Copa de 70. Que, claro, queriam ver a Copa. Aí teve a Copa, não sei o que, acompanharam todos os jogos. Depois acabou a Copa, a televisão virou lá um móvel meio inútil ali, porque ninguém ligava mais a televisão para nada. Aí o Pepeu, louco pelo Jimi Hendrix, queria tirar na guitarra o som do Jimi Hendrix, só que os equipamentos nacionais eram péssimos. Guitarra brasileira era péssima. Não podia importar, tinha restrição à importação na época da ditadura. E então só milionário que conseguiria ter uma guitarra com o equipamento que o Jimi Hendrix tinha. Aí o que que o Pepeu fez? Desmontou a televisão, pegou os, as válvulas, as válvulas da TV, que era TV de válvula, colocou no amplificador da guitarra, pegou os capacitores, transistores, incluiu tudo dentro da guitarra e conseguiu com essa gambiarra tirar o som do Jimi Hendrix na guitarra. Pô, Então, essas gambiarras é muito interessante, porque é o jeitinho brasileiro, né? E, inclusive, eu conversei com guitarristas para me falarem sobre o Pepeu, e eles me contavam assim, a gente não sabia na época como é que ele conseguia com a guitarra Giannini fazer aquele som lá, só ele conseguia. Porque ele fazia essas coisas, olha só aqui. E ele tinha 18 anos, e você ou seja, conversou é com ele? genial isso. Conversei. Pepeu
é bacana também. Esse é um cara legal também. E, bom, o que mais? Que é isso? Agora, Ó, Márcio, me conta uma coisa. Eu tenho que afastar dá para mais, ver, que eu não não? estou vendo nada, hein? Tá. Né? Agora deu. Deu uma visão. Bem mais para frente. Bem mais para frente. Aí, Márcio, agora deu. Eu vou Deu, publicar né? uma foto dele. Tá. Ô, Márcio, me fala uma coisa. E você conversou com a Baby Consuelo? Olha, a Baby, foi muito difícil conversar com ela, porque ah, ela não queria, dela falou, mas eu não quero falar mais daquela época, porque já passou, e o Pepeu, a gente está separado, e o Pepeu, a mulher dele tem ciúme, umas coisas assim. E a própria mulher do Pepeu entrou no meio da jogada também, dizendo, não, o Pepeu não vai falar, o Pepeu não vai falar, porque ele não quer falar nada, ele não pode falar nada da Baby. Eu falei, que é isso? E a Baby, ela. E eu fui bem amigo dela, pô. Ela já frequentou minha casa e tudo mais. Mas foi a dificuldade. Até que ela vinha fazer um show aqui em São Paulo, e daí um cara lá, um irmão dela, que trabalha com ela, que estava lá no pé deles há meses já para tentar falar com ela. Aí ele falou assim: a Baby disse para você ir lá no show e ela fala com você lá depois do show. Falei, legal. Aí eu fui lá, ela. Ele me deu um ingresso, primeira fila, maravilhoso, não sei o quê. Aí depois eu fui lá falar com ela, aí ela disse, oi, então, puta, não vai dar para falar agora, porque tá muito corrido, muita gente, mas me liga amanhã, eu estou nesse hotel, me deu o telefone, não sei o quê, pode me ligar depois entre meio-dia e 2 da tarde, a gente marca, você vai lá, a gente conversa. Liguei 500 vezes, ela não me atendeu. Até que finalmente eu consegui falar com ela, mesmo assim, meia hora só, rapidinho, foi. Mas tudo bem também. Eu tinha já um monte de coisa que eu tinha pesquisado, e dela eu extraí o básico e pronto. Então não fez falta, na verdade. Mas é difícil, não é fácil, não. E ela continua evangélica? Continua, continua. Inclusive, primeiro ela me disse assim: olha, eu nem preciso te dar entrevista, você assiste, tem aí na Globoplay, no Canal Brasil, tem uma entrevista que eu falo tudo, que foi que eu dei quando pro Lázaro Ramos, vê lá. Eu fui ver a entrevista, ela só fala de que Jesus entrou nela, que não sei o quê. Eu falei, baby, essa entrevista não tem nada a ver com Novos Batistas, pô. Ei, meu Deus do céu, mas tudo bem, no final deu tudo certo. E com, e Mas com, ela é uma pessoa difícil, virou a pessoa difícil. e com o Pepeu foi mais fácil? Apesar da mulher dele, finalmente eu consegui falar com ele, aí rolou numa boa também. E eu procurei também, porque logo eu vi que em empreitadas desse tipo, às vezes é mais importante você ir atrás de pessoas que estão em volta do que dos personagens principais. Se esses personagens principais ou já falaram tudo sobre o assunto, ou não querem mais falar, já estão enfastiados disso daí, e tem estão, claro, evidentemente, diretamente envolvidos, né? E, mas, por exemplo, eu descobri uma personagem que me deu uma entrevista excelente, que é a ex-mulher. Ex-mulheres são ótimas, só não são ótimas para os ex-maridos, mas fora isso, Até entrevistas são a maravilhosas. ex-mulher. Então, aliás, é o sonho de todo jornalista. Se eu pego essa ex-mulher desse cara, né? Então, mas a ex-mulher do Paulinho Boca de Cantor, que era uma espécie de governanta daquela loucura toda do apartamento e do sítio, me contou histórias maravilhosas, muito mais maravilhosas do que eles mesmos, entendeu? Então, você pegar esses personagens periféricos é uma boa saída. A dica aí para quem for fazer algum E como trabalho é que você sobre. descobriu, Márcio? Na verdade, eu já conhecia, né? Foi só questão de me lembrar disso e ir atrás e encontrar. E como não são pessoas famosas, é mais fácil, né, o acesso. Então, isso foi legal. E daí na parte do pós, né, ou seja, de falar com as pessoas
de hoje, que são influenciadas pelo Acabou Chorare, aí também foi muito bacana. Por exemplo, tive uma conversa ótima com a Marisa Monte, que ela me disse que quando saiu Acabou Chorare, ela era criancinha ainda, mas era o disco favorito dos pais dela. Então, ela disse que foi a trilha sonora da infância dela. E que ela se diz muito influenciada pela Baby e tal, o jeito dela cantar e etc e tal. E ela acabou pelos caminhos do destino. Aí ela acabou entrando, entre aspas, na família Nós Baianos, porque ela foi mulher do Davi Moraes, Sim. filho, filho do Moraes Moreira. E daí acabou cantando com a Baby, tem um vídeo das duas juntas e tal, é muito legal. Eu falei também com a menina do Rio lá, a cantora Roberta Sá. A Roberta Sá, talvez as pessoas estranhem, mas a Roberta Sá, o que tem a ver com nós baianos? Porque ela é mais identificada com o samba, vamos dizer assim, né? Mas a Roberta, ela teve um Rock in Rio de 10 anos atrás, resolveram fazer uma reunião dos Novos Baianos, e a Baby, esses problemas aí com o PP e tal, na última hora resolveu que não ia participar. E aí chamaram a Roberta Sá para substituir a Baby. E a Roberta Sá ensaiou todo o repertório Novos Baianos, Acabou Chorar, etc. E cantou muito bem. Foi elogiada pelo Moraes, pelo PP. Então, pô, foi demais a participação dela. Inclusive, para quem se interessar, pode procurar no YouTube. Aí tem o show quase completo, Novos Baianos com Roberta Sá no Rock in Rio. E a Roberta Sá também me deu uma entrevista ótima, ela é muito bacana, tal, e falou de toda a influência. Então, essas coisas dão riqueza, eu acho, à história, né? Ô, Márcio, você falou com algum filho produzido lá no sítio, por exemplo? Falei com o filho do Paulinho Boca, que hoje é um produtor de bastante sucesso nos Estados Unidos, mora lá, o Beto Aguiar, muito legal também. Ou seja, eu acho que o livro ele conseguiu se cercar de vários depoimentos que dão uma boa ideia do que foi aquilo. Porque também a outra dificuldade que eu tive foi realmente descobrir o que era verdade, o que era imaginação, sabe? É, tem muitas histórias, Porque né? muitas histórias, e muitas vezes você conversa com vários personagens que estiveram naquele momento, naquela mesma cena, e cada um conta de uma maneira diferente. Então, eu acho que também. Então, você tem realmente que pegar vários depoimentos para jogar tudo aquilo no livro, e aí o leitor que faça o seu, né, que retire dali o que ele acha que é verdade, o que não é. Porque acho que pela própria loucura da época, né? Tinha até uma frase, eu falei com a jornalista muito querida, que hoje mora, hoje não, faz muito tempo que mora lá nos Estados Unidos, há muito tempo, escreve sobre cinema, mas que na época era uma jornalista musical das mais importantes aqui no Brasil, que é Ana Maria Baiana. E há muito tempo nos Estados Unidos. Então, Ana Maria é uma pessoa ótima, e ela me disse assim, olha, essa é a dificuldade, ela estava começando a escrever, eu disse assim, a dificuldade grande que você vai ter é exatamente essa, porque quem viveu ali naquela época, os anos 70, e se lembra tudo do que aconteceu ali, é porque não viveu os anos 70. Essa frase eu acho ótima. Ô, Márcio, deixa eu perguntar É, uma outra coisa para você importante. Bom, primeiro foi lançada a versão em e-book, isso. né? E imagino que os integrantes do grupo tiveram acesso ao seu escrito. Teve alguma repercussão entre eles, algum comentário, alguma ameaça? Não, teve um comentário muito simpático do Dade. O Dade, para quem não sabe, era da formação original dos Nós Baianos e depois formou a Cor do Som. Sim. E está até hoje aí na ativa, é um cara um músico muito requisitado. Hoje ele toca com a Marisa Monte.
E, e ele disse que adorou o livro, achou muito interessante e tal, e mandou uma mensagem muito simpática. O Paulinho Boca também fez elogios, e foram os dois que eu tive, assim, retorno. Só. É, o Mas pessoal. eu estou sabendo agora pelo pessoal do Sesc, que até foi uma surpresa, porque o livro saiu na forma digital já tem uns 2 anos. Daí por toda a questão da pandemia e também do acúmulo de trabalho nas gráficas, tudo atrasou, tudo foi sendo adiado, coisa e tal. Então só agora ele está saindo na versão impressa, né? Mas já então já está disponível em todas as unidades do Sesc há já mais de um mês, 2 meses, e agora vai estar sendo distribuído pelas livrarias, outras livrarias, né? Mas, para minha surpresa, ele no ranking lá dos livros mais vendidos, já está em terceiro lugar no ranking dos livros mais vendidos do Sesc. Eu fiquei surpreso. Ah, legal. Olha, Legal. eu me surpreende assim, não pelo você tem uma mão boa e eu conheço o teu texto e é pegar e difícil largar, é de cabo a rabo. Agora, me surpreende sim, porque a garotada, sobretudo a garotada de hoje, não tem assim, uma referência dos novos baianos, essa coisa toda. É E verdade. é bom ouvir que existe esse resgate dessa memória, né? É verdade. Não, você sabe que eu fui. O Sesc me levou lá faz 20 dias, um mês, para uma feira literária lá em Ribeirão Preto. Muito, muito concorrida, aliás, muito legal. E lá eu participei de uma mesa lá com outros, sobre música, com outros escritores e tal. E eu me surpreendi com a plateia lotada, tudo jovem e fazendo perguntas muito pertinentes sobre Novos Baianos, sobre a época, sobre. Eu achei, fiquei muito satisfeito assim, surpreendido com. E era tudo garotada assim, de 17, 18, 20 anos. Então, a gente às vezes fica com uma ideia meio estereotipada, né, do que é e acaba não enxergando o que está aí não está no que está nas bordas, né? Eu acho Tem. que tem muita gente ainda interessada, assim. E interessante é que o teu livro, ele não é, como você disse no princípio, ele não é bibliográfico, né? Ele é um livro de um disco, né? É, De um LP, né? Que exatamente. marcou uma época, né? É, exatamente. É. Pô, Mas claro legal. que a gente acaba contando a história deles, né? Meio que para contextualizar, mas basicamente o livro é sobre o disco. É. E como é que, só para complementar, Márcio, a relação dos, dos novos baianos com os ícones da MPB, né? Caetano, Gil, Chico, Bethânia, Gal Sempre. Costa. A relação, acredito que hoje, né, que eles estão mais velhos, e tal, a relação é mais distante, né? Mas sempre foi muito boa. Eles foram adotados, entre aspas, por essa nata da MPB desde muito cedo. Desde, como eu falei, o Caetano era frequentador lá do apartamento deles lá, isso em 1970, 71. Então, acho que a baianidade, né, também acabou reunindo eles, né? O Gil e Caetano, como falei também, chamaram o Pepeu para acompanhar no último show deles antes do exílio. O, o Caetano já fez música em homenagem a eles lá nos anos 80. O Gil fez música com o Pepeu, depois colaborou com a Cor do Som, com o Dade. A Gal gravou naquele antológico show dela, Gal Fatal, a todo vapor, gravou aquela Dê um Rolê, que é uma música do Moraes e do Galvão. Tinha o Pepeu também na banda dela lá nesse show Fatal. Então, quer dizer, a relação era próxima. O Chico Buarque no álbum Ópera do Malandro, isso nos anos 80, começo dos anos 80, uma das faixas ele acompanhado pela Cor do Som, do Dade. Ou seja, a relação deles sempre foi boa com esse pessoal. Ah, legal. Então Paulinho da tá. Viola também ia lá jogar bola.
no Ah, é? sítio. É, Paulinho da Viola, o Toquinho, a turma do futebol. Tinha a turma que era mais ligada a eles pela música e tinha a turma que era mais ligada a eles pelo futebol mesmo. O Chico é um apaixonado por O futebol. Chico, Deixa eu te né? perguntar para a gente finalizar. Você trabalhou em gravadoras bastante tempo e você chegou a trabalhar com os Novos Baianos? Sim, cheguei. Eu, na verdade, eu conheci o Novos Baianos, eu não trabalhava em gravadora ainda, eu tinha 17 anos, foi lá por 74, 75, isso 76 por aí. E, mas depois eu fui trabalhar em gravadora, e aí eu trabalhei com a Baby e o Pepeu já nas carreiras solo deles, Ah, tá. no começo das carreiras solo deles, né? Foi nessa época que eu trabalhei com eles. Mas, na verdade, acabei mantendo contato por muito tempo ainda. Maravilha. Márcio, só para a gente dar um serviço. O teu livro ele está disponível só nas livrarias do Sesc ou em qualquer outra livraria? Olha, pelo que me disseram, ele está disponível em todas as unidades do SESC no Brasil inteiro e em livrarias é, selecionadas, vamos dizer assim, Livraria da Travessa, Livraria da Vila, essas mais famosas, mas pelo que o cara do SESC me falou, qualquer livraria, se você chegar lá na livraria, tem o livro Acabou Chorar? Não tem, mas é só pedir. Ah, Que legal. deles encomenda e o SESC manda. Então, quer dizer, Maravilha. acho que é fácil encontrar. Tá joia. Márcio, eu te agradeço de novo pela participação. Espero que a noite de lançamento aí seja um sucesso, com certeza será, tá? E espero tê-lo aqui mais vezes para falar de música, que Tá você bom. manja muito. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, João. Um abração para todo mundo e para todo mundo que está ouvindo aí. Valeu, Tchau. obrigado.